Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, povo abençoado por Deus. Que a paz do Senhor Jesus, essa que excede todo entendimento humano, esteja sobre as nossas vidas, sobre a nossa família. Entramos na presença do Senhor mais uma manhã, mais um dia. Não sei qual é o momento que você vai ouvir esta palavra, você que é ouvinte do Pão Diário. Que Deus continue abençoando a tua vida, prosperando cada área da tua vida, em nome do Senhor Jesus. Vamos agradecendo ao Senhor hoje, agradecemos pela noite de sono, nós agradecemos ao Senhor por este novo dia, pelo dom da vida. Nós deitamos, dormimos, acordamos, porque o Senhor nos sustenta, é Ele quem nos renova a cada manhã. E as misericórdias do Senhor, elas são as causas de não sermos consumidos. Aleluia. Nós consagramos, Pai, todo o nosso ser a Ti. Eu quero neste momento consagrar as nossas vidas, nossa família. Nós consagramos o nosso trabalho, Pai. Tudo que nós vamos fazer neste dia chamado hoje, que o Senhor esteja na direção. Visita nesta manhã, Pai, neste momento que essa pessoa vai ouvir essa palavra, que ela receba a presença, a visita do Espírito Santo. Aleluia. Nós somos templo do Espírito Santo. Aleluia. E que essa presença esteja contínua sobre nós, meu Pai. Entra com cura, com libertação e salvação de almas, para a honra e glória do Senhor e para o bem do teu povo. Amém. Glória a Deus, aleluia. Hoje o nosso pãozinho diário, a palavra do Senhor está no Evangelho não, eu leio tantos evangelhos que eu estou me confundindo. Evangelho não, hoje está no livro de Jó. Jó capítulo 1, e os versículos estão do 13 ao 22, que vai nos falar acerca das percas de Jó, dos infortúnios que Jó passou. Aleluia. A palavra nos diz assim: sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pastavam junto a eles, e deram sobre eles os sabuzeus e os tomaram. Também os moços feriram os fios da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as tuas ovelhas e os teus moços, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus, 3 tropas deram sobre os camelos e os tomaram, e os moços feriram ao fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Estando ainda este falando, veio outros e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do seu primogênito, eis que um grande vento sobreveio além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, raspou a sua cabeça e lançou-o em terra e adorou, e disse: no saí do ventre da minha mãe e no tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Aleluia. Então, nós estamos diante dessa história, né? De um homem considerado íntegro e temente a Deus.
Deus, ele sabia, né? Porque Satanás, ele rodeava a terra e ele viu Jó, né? A dedicação de Jó, ele foi realmente implicar com Deus sobre a adoração e a fidelidade de Jó. E Deus disse para ele que ele realmente era servo íntegro, temente. Deus confirmou, porque Satanás viu que ele era temente e que ele era adorador. Mas Satanás não se conteve. Ele disse que Jó só adorava porque Jó tinha tudo. Não, não é de graça que ele te adora. A gente pode até contemplar a ironia de Satanás diante de Deus. Eu posso contemplar nas minhas imaginações a ironia dele diante de Deus. E assim, hoje é diferente? Não. Às vezes a gente é tão afrontado por servir a Deus, por estar na presença do Senhor. Quantas vezes eu já fui chamada de louca, né? As pessoas, né? Doida, tá ficando doida. Era ver a gente me ver com a Bíblia na mão e eu era taxada como louca, né? E hoje Deus sabe se eu e você podemos suportar isso, mas Ele não vai dar nada que a gente não possa suportar. Se Deus permite um servo dele passar por uma prova, Ele garante. Porque quando Deus quer, Ele manda, até o diabo obedece. E quando Satanás saiu da presença de Deus e foi tentar tirar os bens de Jó, ele já foi com um decreto. Pode tirar tudo, só não toca nele. E ele obedeceu. Porque é Satanás, até ele que diz que é tão poderoso, a chave do inferno está na mão de Deus. Ele não tem nem a chave do barraco dele, do ninho dele. Ele não tem nem a chave do ninho dele. E quando ele voltou novamente para cutucar, para provocar, ele falou, ele ainda está adorando porque ele tem saúde. Às vezes as provas vêm, não vem uma só. Quantas vezes vem uma atrás da outra? E é nesse período que a gente tem que estar, nesse tempo, ligada. Temos que estar ligados, com os olhos espirituais abertos, com os ouvidos espirituais abertos, porque se a gente não tiver entendimento das coisas de Deus, da palavra, como é a vida do cristão, a gente realmente murmura, reclama e perde a bênção. As bênçãos que pode ser bem maior. Porque quando Deus permite algo ser tirado da nossa vida, é porque algo melhor lá na frente Ele tem para nos dar. Porque a palavra do Senhor fala lá na frente, aqui no livro de Jó, que Jó teve tudo em dobro. Mas primeiro Satanás tocou até na saúde de Jó. Jó ficou leproso, se coçando com um caco de telha. Ele perdeu tudo, até a saúde. Só ficou a esposa. Que essa também pediu para ele renunciar ao Deus dele e morrer, porque ela viu tanto sofrimento. E às vezes, né, a gente vê, né, a gente até critica. Eu já ouvi também, até eu lendo, quando eu li a primeira vez a história de Jó, eu fiquei assim, né, achando, na minha concepção, aquela mulher errada. Mas se a gente trazer para nosso dia a dia, nosso eu, será que nós também não fazia até pior do que a mulher de Jó? Será que nós suportaríamos o que Jó suportou? E continuar adorando? Porque o segredo aqui foi continuar adorando mesmo em meio à luta. Mesmo em meio à provação, à perca de tudo. Tem vez, né, que vem assim, uma prova atrás da outra. Essa história hoje está renovando a minha fé,
renovando as minhas forças. Eu estava comentando ontem com uma pessoa, esse mês, né, de agosto, para mim foi um mês, está sendo um mês tão difícil. Às vezes, vem provas que mexem em tudo. Vem que ele quer mexer em tudo e mexe. Mas nós temos que reclamar, murmurar, sair da presença de Deus? Não. Continuar adorando. No sábado eu tive uma grande experiência com Deus, né? Foi a festividade, né, do aniversário do grupo lá da minha igreja, das irmãs, e eu estava na escala para intercessão e já começou, eu já tinha passado uma semana difícil, né? Eu fui para a emergência, fiquei, né, peguei atestado, o médico me deu atestado para ficar em casa e eu não estava legal de saúde, não estava bem. E no sábado começou uma prova desde cedo, tudo contribuindo assim que era para mim não chegar até o culto. Mas à tarde eu entrei em guerra espiritual. Falei, não é normal. Quando eu detectei o mal, Deus começou a me mostrar, eu comecei a guerrear. E briguei mesmo com Satanás. Satanás, eu vou para o culto, eu vou para a casa do Senhor. Que você queira ou que não queira, eu vou. E se eu cair dura lá, eu sei para onde é que eu vou. Minha alma está segura. Você pode até tocar em minha vida. Ainda falei assim, você pode estar tocando no meu corpo. Querendo tirar minha paz. Mas eu sei em que eu tenho crido. E eu comecei a falar em voz alta, guerreando dentro da minha casa, aqui dentro da minha casa. E eu me preparei à noite e fui para a honra e glória do Senhor. Deus estava tão no negócio que até o Uber que eu pedi, o meu esposo era cristão. E nós fomos falando das maravilhas de Deus, de casa até na igreja. E ele mora lá perto da minha igreja. E a gente foi falando de Jesus, das maravilhas, das provas que a gente passa. Eu falei, moço, eu estou indo hoje aqui pela fé. Eu não estou indo porque eu estou bem, eu estou indo pela fé. Ele disse, a senhora vai. E a senhora vai voltar renovada. E eu recebi aquela palavra, tomei posse, né, com a fé e com a coragem. E cheguei lá e comecei a sentir uma dor. Era uma dor que eu não estava... Eu já estava em eito, eu andava de um lado para o outro, né? Eu estava em pé, intercedendo pelo culto, e aquilo foi me tomando, e eu comecei a guerrear por mim. Eu falei, ao invés de eu orar pela igreja, eu estava orando pela minha pessoa, que eu não estava bem. Mas eu não me sentei, eu falei, não vou dar gosto. Se eu cair, que dura, eu sei para onde é que eu vou. E para a honra e glória do Senhor, quando eu vim me lembrar da dor, eu já estava de volta para casa. Eu estava com a dor, graças a Deus sumiu, desapareceu. E até o dinheiro que tinha dado da quantia do Uber, ele falou assim, moça, eu estou encerrando a corrida e esse dinheiro, o valor que a senhora ia me pagar, pode pôr lá na oferta. E isso eu fiz, para a glória de Deus. Então, Deus permite, mas Ele está no meio do fogo. O fogo pode estar te queimando, mas Ele está no meio do fogo. As águas podem estar querendo, te transbordando na tua cabeça, mas Deus está no meio dessa água. Ele está no barco, Ele não vai deixar você morrer. Ele está no meio da tua prova. Deus permitiu que Jó passasse tudo aquilo que ele passou, ele perdeu tudo. Perdeu os bens, perdeu os filhos, perdeu os servos dele, tudo. Mas Deus estava com ele. E eu tenho certeza que Deus capacitou Jó primeiro. Porque se Deus permite que a gente passe algo, Ele nos capacita. E depois, quando a gente chega lá na frente, do outro lado, a gente percebe, foi Deus. A gente até sabe que é Deus no momento, mas depois da prova a gente vê Deus mais ainda, porque a gente diz, de mim mesmo eu não suportaria. Porque eu já passei situação que eu achei que eu não ia suportar o meu eu, que ia assim dilacerar, que eu ia ou eu ficar louca, ou eu ia fazer uma bobagem, né, e ia para trás das grades, ou eu ia cair dura lá, morta.
Eu pensava em tudo. Eu dizia, meu corpo físico não vai suportar. Eu sentia isso. Mas quando eu via que eu não ia suportar, eu dobrava os meus joelhos, gritava. Eu não chorava, eu gritava. Socorro, Deus, eu pedia socorro a Deus. E hoje eu olho para trás e digo, foi Deus puro. Foi Deus, porque tem pessoas que por menos do que eu já passei, fica depressivo, se isola num quarto e não quer sair. E eu nem depressão tinha tempo de ter. Eu falei, ó, depressão, né? Nem a depressão me pega. Porque eu não tinha tempo para parar para chorar. Eu chorava andando. Não estava na bicicleta velha e saía correndo e chorando. E em tudo eu vi a mão de Deus. Aquele mesmo Deus que foi lá com Jó, que capacitou Jó, deu ordem a Satanás, pode tirar tudo. Ele é o mesmo Deus, é o meu Deus hoje, é o teu Deus. Por que ele vai deixar você perecer? Paulo disse, morrer para mim é lucro. E às vezes as pessoas estão na presença de Deus, têm até medo de morrer. Ai, quando fala de morte, ai, gente, quem vive com Deus não tem que ter medo de nada, nem da morte. Porque o cristão não morre, o cristão só passa dessa para melhor. É para melhor, não é para pior, não. Então não tenha medo, não temas. Deus disse assim, a palavra do Senhor, se você abrir, deixa lá no versículo de Isaías, parece que é 41:10. Não temas, eu estou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te ajudo, eu te sustento. Ele te fortalece. E ele ainda é Deus que faz justiça, né? Essa história narra a tragédia quando Jó perde todos os seus bens, filhos e filhas, mas ele, em vez de culpar a Deus, ele rasgou o manto, né? Se prostra e exclama, o Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Esse episódio demonstra a profunda integridade, soberania, né? A integridade, fé e submissão de Jó à soberania de Deus, mesmo diante das maiores perdas, estabelecendo a base para sua aprovação subsequente, segundo o livro de Jó. Então, nos demonstra a integridade de Jó, a fidelidade dele, a soberania de Deus. Porque Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Satanás só foi até onde Deus deixou ele ir. Quando ele disse, deixa eu tocar na saúde dele para ver se ele vai continuar te adorando. Vai lá, pode tocar. Deus gosta desses desafios. Deus gosta dessas pessoas bravas. Eu não vou para a presença, eu não vou para ser crente, eu nasci assim, vou morrer assim. Eu sou filho de fulano. Eita Deus. Quem é tu, terra? Quando Deus quer, até o diabo tem que obedecer. Imagine tu que é filho dele. Aleluia, glória a Deus. Deus ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Nós temos uma história hoje que tem por título Perdendo Tudo. O versículo chave de hoje, o versículo 21, que é onde Jó falou, o Senhor me deu o que eu tinha, e o Senhor o tomou, louvado seja o nome do Senhor. A história nos diz assim, o momento não poderia ter sido pior. Depois de fazer uma pequena fortuna construindo pontes, monumentos e edifícios, César desejava iniciar um novo empreendimento. Ele vendeu seu primeiro negócio, depositou o dinheiro no banco, planejando investi-lo em breve. Durante esse período, o governo apreendeu todo o dinheiro mantido em contas bancárias privadas e, num instante, as reservas dele se evaporaram. Escolhendo não culpar a injustiça como motivo de reclamação, ele pediu a Deus
que lhe mostrasse o caminho a seguir e simplesmente recomeçou. Eu não sei como está a tua vida hoje, como tem sido os teus dias. Se tem sido dias de percas, se tem sido dias de choro, de dor. Se você investiu em algo e não deu certo, deu tudo errado, o Senhor te diz neste dia, neste momento, nessa hora, eu vou te dar o melhor. Vou fazer tudo novo. Ele é o Deus de restauração e de restituição. E ainda que Ele permita sair tudo, Ele está no comando. Aleluia. A palavra do Senhor diz, lá na frente do livro de Jó, que quando Ele deu a Jó, Ele deu tudo em dobro. Ele não deu pouquinho, raciado. Ele não deu coisa ruim, nem pouco e nem ruim. Ele deu em dobro e o melhor. E até os filhos de Jó, Deus restaurou tanto a saúde de Jó, que Jó teve mais 10 filhos. Deus deu de volta até os filhos. E ainda fala, né, que as filhas eram as mais formosas da face da terra. Então, eram as mulheres mais lindas da face da terra naquela época. Então, quando Deus tira algo, é porque Ele quer dar melhor, como eu falei lá no início. Deus está preparando tudo melhor e novo para você. Agora, não depende às vezes só de Deus, porque às vezes Deus dá, a pessoa vai lá, estrafega tudo, destrói tudo e quer de novo, né? E às vezes Deus dá tantas oportunidades para a gente, né? Ele vai lá, dá de novo, dá, e a pessoa pede e ele dá. Daqui a pouco a pessoa não sabe cuidar do que Deus deu. Então vamos pedir sabedoria para que a gente venha saber cuidar daquilo que o Senhor nos trouxe. Jó, ele tinha tudo. E ele também pegava daquele tudo que ele tinha e ele oferecia sacrifício, até pelos filhos dele. Por isso que Deus viu a sinceridade, a honestidade, viu como Jó era um homem adorador, até com os bens que ele tinha. Ele levantava cedo para oferecer sacrifício no altar do Senhor. Aleluia! E Deus honrou a fé, a integridade de Jó. Então, Jó é um grande exemplo para nós. Em tudo. Eu vejo Jó como um grande exemplo para nós. Houve um momento terrível no qual Jó perdeu mais do que do que apenas seus bens. Ele perdeu a maioria dos seus servos e todos os seus filhos. Porque no momento que Jó começava a perder os bens materiais, os servos dele que estavam trabalhando ali com ele, morria também e só sobrava um. Todos os que estavam morrendo, só sobrava um para ir dar notícia. Tudo estratégia de Deus e de Satanás, né? As estratégias de Deus. Deus é estrategista, viu? Aleluia! Por isso que não é bom a gente reclamar, nem murmurar, né? Se descabelar, não. Se aquiete. Fale com Deus, pergunte, para que é, papai, que o Senhor está fazendo isso comigo? Porque Ele vai nos explicar tudo. Ele explica. Mesmo que no momento você não está entendendo como é que vai ser, só viva o propósito que Deus preparou. Viva essa prova louvando ao Senhor. É bem melhor, né? Ele também perdeu a saúde, né? A resposta dele ainda nos serve de exemplo. Ele orou: saí nu do ventre de minha mãe, e estarei nu quando partir. O Senhor me deu o que eu tinha, e o Senhor tomou. Louvado seja o nome do Senhor. E concluiu em tudo isso, Jó não pecou nem culpou a Deus. Então, diante de todas as percas, Jó não pecou e também ele não culpou a Deus de nada. Ele não culpou. Como Jó, César escolheu confiar em Deus em
poucos anos ele construiu um novo negócio, ainda mais bem sucedido. Isso se assemelha à história de Jó, né? Então, César entregou a Deus, orou, descansou no Senhor e com o tempo, né, ele abriu um negócio bem maior e melhor. Mas mesmo que César nunca tivesse se recuperado economicamente, ele reconheceria que o seu verdadeiro tesouro não estava aqui. Ele seguiria confiando em Deus. Às vezes a gente perde algo, a gente fica perturbado. O que é que papai fala na palavra? O que é que Jesus deixou escrito? Não ajunteis tesouro na terra, aonde a traça rói e o ferrugem corrói. Então, nosso tesouro maior tem que ser juntado, na glória, para a glória de Deus e para o nosso bem, para a nossa salvação, porque ninguém vai chegar lá de qualquer jeito, não. Deus vai olhar para nós, Ele continua amando. Se nós não adorar Ele, Ele nos ama. Se nós não abençoar a obra dEle, Ele continua nos amando, né? Porque se nós fizer algo errado, Ele continua nos amando. Mas em tudo tem o seu preço, tem o seu galardão, porque o nosso galardão é de graça que Deus nos dá, é a salvação eterna. Mas a essa também, para nós conquistar ela, né? Todo mundo vai ser salvo porque Jesus já conquistou, já comprou nossa salvação, nós já somos salvos. Mas para chegar, tomar posse do que Jesus deixou para nós, né, por meio da cruz, nós temos que também sermos adoradores fiéis, né, obedientes, seguir os mandamentos, como falou o Pão Diário de ontem, na palavra de ontem. Falou sobre ser fiel, né? Para Salomão, seu sucessor de Davi, ele teve que também seguir as normas. Seguir a palavra. Então, para Jó alcançou tudo isso e ainda a salvação dele, porque ele, mesmo diante de todas as percas, mesmo diante de tantas dores que ele sentiu, olha o que Jó ouvia, ouviu da esposa, ouviu dos amigos que ele tinha que abandonar Deus e morrer, confessar o pecado dele. Ele continuou na dele ali, adorando, adorador. Ele fez alguns questionamentos, sim. Deus sabe que nós somos carne, é normal, mas nós não podemos pecar contra Deus. Culpar Deus, culpado é Deus. Quantas vezes a gente vê pessoas saindo da igreja, saindo da presença do Senhor, revoltados com Deus. E Deus se entristece com isso. O Espírito de Deus, ele é um ser supremo, ele tem sentimento, ele tem ciúmes de nós. E ele se entristece quando a gente entristece, né, a palavra, faz contra aquilo que ele está, né, nos proporcionando. O que o Espírito Santo lhe revelou sobre as perdas que você já teve? Fica aí a pergunta para cada um. O que você, o que Deus te revelou diante das situações, diante das provas? Entre em comunhão com Deus. Você que está passando um momento de prova. Mas, irmã, eu estou numa prova que está em todas as áreas da minha vida. Adore ao Senhor. Ele sabe o que vai fazer. Às vezes as pessoas não sabem, você não sabe, mas Deus sabe o porquê e para que de tudo. Amém? Oremos. Querido Deus, por favor, ensina-nos algo sobre o teu amor hoje, pois há muitas coisas que não compreendo. Tem muitas coisas, Pai, que nós não compreendemos, mas nós pedimos agora a tua ajuda. Nos ajuda, querido Deus, por favor. Algo, nos ensina algo sobre o teu amor hoje. Eu te peço, no nome do teu Filho amado Jesus, fala conosco, nos ensina a viver, a passar pelas provas, te adorando e glorificando o teu nome. Amém. Graças a Deus. Que Deus nos abençoe e nos guarde.
Que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre nós e nos traga a paz. Amém?